Bom dia, amados irmãos. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 1, de 18 a 24. E aqui, ontem, a Eliane de Tonhão, falando sobre a genealogia de Jesus. E Matã, ele foi pai de José, que está nessa linha da raiz de Davi. Então, a linhagem de José é uma linhagem nobre, descende de um rei, né? E eu acredito assim, que para ter a nossa rainha Maria, precisava alguém de uma linhagem nobre, porque na palavra de Deus que eu vou ler agora, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, glória a vós, Senhor, diz assim: o nascimento de Jesus, o Messias, aconteceu assim. Sua mãe Maria estava prometida a José e antes do matrimônio engravidou por obra do Espírito Santo. José, seu esposo, que era honrado e não queria difamá-la, decidiu repudiá-la privadamente. Já o tinha decidido quando um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos e lhe disse: José, filho de Davi, não tenhas medo de acolher Maria como tua esposa, pois o que ela concebeu é obra do Espírito Santo. Dará à luz a um filho, quem chamarás de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. O Deus conosco, Emanuel, né? Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia anunciado por meio do profeta. Vê, a virgem está grávida e dará à luz a um filho e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Quando despertou do sono, José fez o que o anjo do Senhor havia lhe ordenado e acolheu sua esposa. Porém, não teve relação com ela. Vou ler o 25. Com ela, até que deu à luz um filho que chamou de Jesus. Olha que coisa linda, né? Nós podemos chamar José de um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Somos chamados a ser servos, somos chamados a sermos como José nos dias de hoje. Nós somos homens e mulheres segundo o coração de Deus, segundo a vontade de Deus. Muitas vezes não fazemos. Muitas vezes nós saímos por aí fazendo o que a gente bem quer, como José ia fazer, privadamente, todo educadinho ali, ele, rapar fora. Mas o céu se abriu, o anjo desceu e interviu em favor de Maria, em favor da salvação, mas em favor de cada um de nós hoje. Quando aquilo aconteceu, quando o anjo anuncia a José que Maria tinha concebido era obra do Espírito Santo e que esse menino seria o Deus conosco, José simplesmente estava olhando a obra de Deus também na nossa vida. Ele não sabe, não sabia, tudo bem, mas Deus sabia onde ia alcançar. O sim de José também. Porque José, no versículo 24, ele diz assim: quando despertou do sono, José fez o que o anjo do Senhor lhe havia ordenado e acolheu Maria como esposa. Olha que interessante.
Jesus é o esposo da igreja. Quem é a igreja? Nós, o corpo, né? Jesus é a cabeça, nós somos a igreja e Jesus é o esposo da igreja. Assim como José desposou aquela que gerou o esposo da igreja, né? Olha quanto casamento aqui, né? Jesus desposou a igreja e José desposa Maria, aquela que gerou o Emanuel, Deus conosco. Gerou aquele que ia se derramar de amor por nós. Veja que são duas pessoas importantíssimas na nossa vida. Maria, com seu sim, acolhendo uma gravidez numa situação muito perigosa, porque engravidar antes de casar era complicado naquela época. E José também acolhendo a ordem. Ele fez o que Deus ordenou. Por quê? Porque na palavra diz que José era um homem honrado. E ele honrou a linhagem dele. Ele foi nobre. Ele honrou a vontade de Deus na terra. E essa honra se estende até nós até hoje. Mas ele era um homem simples. Ele era um homem dedicado ao trabalho, mas também se dedicou àquela que geraria o Salvador. Vamos escutar um pouquinho. Vamos deixar isso entrar no nosso coração, essa simplicidade. Olha José lá. E ó, esse quadro lindo que nós compramos no encontro do Padre Alberto. Eu tão simples, tão pequeno, nunca pintei e nada mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Eis-me aqui, faça-se em mim O teu querer, o querer de Deus, porque nós somos o José de Deus hoje. É isso que eu quero dizer para vocês. Nós somos o José de Deus hoje. e nada mais. Porque somos escravos da promessa de Deus. Eu tão simples, tão pequeno, Um carpinteiro e nada nada mais. mais. Mas meu Deus olhou pra mim e me escolheu pra ser pai do filho seu. Olha a nossa resposta que nós temos que dar. Olha só. Eis-me aqui, E faça-se em mim, faça-se em mim em nós, o teu querer. Sou o teu José. a resposta de José para Deus tem que ser a nossa resposta. Pois somos escravos da promessa. A promessa de salvação, a promessa de amor por nós, um amor eterno, um amor que não terá fim. Somos escravos dessa promessa. Somos José, mas temos que ser José como ele era, um simples homem. Simples José, e nada mais, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Aquele que escuta Deus, porque José ouviu o anjo. E quando ele ouviu, ele simplesmente se colocou a serviço. Eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer. Sou teu José. José foi escolhido para desposar Maria. Nós somos chamados aqui. Nós somos chamados dentro de um ministério, dentro de uma pastoral. Alguns chamados a serem sacerdotes, outras irmãs religiosas, outras enclausuradas para nunca mais saírem e ver o mundo aqui fora, né, como nós estamos aqui. Outros são chamados a serem sacristãos. Outro a abrir um portão da igreja.
zelar por aquilo. Nós somos chamados, esse José que eu estou falando de hoje, são os Josés de várias formas dentro da igreja. Servindo a renovação carismática, servindo pastorais, como eu já falei. Nós precisamos ser de Deus, mas entregando nossa vida como José entregou a dele. Eu sou escravo de sua promessa. Temos que ser escravos do amor de Deus derramado na cruz. Temos que ser escravos de Deus, porque Ele nos promete a salvação. E é essa promessa é que nós temos que seguir. Quando eu digo escravo, dá uma impressão de preso. Não, Deus te dá o livre-arbítrio para você seguir o teu caminho. É só pegar o jovem rico que vê que ele não consegue seguir Jesus porque era preso aos bens. E Jesus deixou ele seguir. Não tem problema nenhum. Mas quando eu me torno escravo, eu me torno livre. E já sou livre nesse Deus. Ele me dá a liberdade para fazer o que? Ele me tira da escravidão, me faz ser escravo da promessa dele, mas me dá a liberdade de eu não querer segui-lo. Olha só que interessante. Então nós precisamos começar a olhar a palavra de Deus e ver o direcionamento. O anjo dá uma ordem a José quando ele explica para José, ele simplesmente está dizendo assim: José, você precisa desposar Maria. E José obedece, ouviu o anjo e faz o que ele ordenou, está na palavra. Então tem uma palavra de ordem, né? A promessa está no nascimento do filho, gente. Se a gente olhar nas entrelinhas, a promessa de salvação está no filho. E um princípio eterno também nas entrelinhas é que esse filho nos amaria até o fim, até o último dia da nossa vida. E vai continuar nos amando quando nós estivermos face a face com ele, neste Fanuel que nós vivemos. Por isso que nós temos que dizer: eis-me aqui, faça-se em mim o teu querer, sou o teu José. Nós somos os Josés dessa igreja. Como servo. Sou o teu José, simples José e nada mais. Escravos, porém livres. Homem segundo o coração de Deus. Nós somos homens e mulheres que precisamos estar segundo a vontade de Deus, segundo o coração de Deus. E o coração de Deus só é uma coisa: amor. Nós precisamos amar a humanidade. Amar aqueles que nos fazem mal, porque amar aqueles que nos fazem bem é fácil. E viver a graça de Deus na nossa vida. Eu sou escravo E tuas promessas, é aí que vai. de tua promessa. Medita nessa música hoje, simplesmente José. Ponha ela, ouça ela várias vezes e nós vamos entender que nós somos os José de hoje em dia. Porque quando abandonamos a vontade de Deus, como José queria abandonar a Maria, que ia gerar um filho que era a vontade de Deus, nós não estamos sendo homens segundo o coração de Deus. E não gera frutos depois. Ficamos estéreis. Precisamos dar fruto. O fruto do sim de José foi eu estar sentado aqui hoje, podendo falar desse Deus maravilhoso que me acolheu e me escolheu para servir a Ele nesse mundo. Eu perdido, muita coisa errada, muito pecado e pecados profundos, Deus vai lá e me escolhe para ser um homem da palavra, o homem do ministério de oração por cura, um homem para servir a Deus na igreja, mas também Ele me escolheu para poder entrar na fila da comunhão e recebê-lo, como Ele escolhe cada um de nós, cada um de nós.
cada um de nós. Olha que honra você poder entrar na fila da comunhão e comungar o próprio Cristo, que te escolheu para gerar essa igreja pelo mundo. Nós somos escravos dessa promessa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí é que gera, ó. Sou feliz. Vivendo assim, eu sou escravo de tua promessa, feito pra amar. Somos feitos para amar até o fim. Deus abençoe a todos.